Hoje vamos conhecer um pouco mais da história de Letícia Vasconcelos, jovem de 23 anos que enfrentou diversas dificuldades desde a infância com a sua saúde e, aos 18, venceu o câncer. Confira. Letícia, sua jornada com a saúde foi repleta de desafios desde muito nova. Como você enfrentou isso e como você se manteve ao longo de todos esses desafios? Então, não foi fácil porque eu precisava de muito apoio. Então, eu tive apoio da igreja, eu tive apoio dos amigos, eu tive apoio da minha fé e o principal também foi a minha família, que foi o meu apoio, assim, em vários momentos, né? Foram as pessoas que estavam em todos os momentos, os detalhes da minha vida. E que eu sou muito grata por esse apoio, né, que eu tive e tenho até hoje. Durante a sua adolescência, você precisou abrir mão do seu estudo e da sua vida social. Conta um pouco de como isso te afetou no seu crescimento e no desenvolvimento da sua vida como um todo. Então, bastante, né? Porque eu percebo os requisitos até hoje na minha vida, no dia a dia, né? Como eu tive que viver essa etapa da minha vida de uma forma sozinha, né? Lidando com a questão do tratamento, porque eu ficava de manhã na clínica de segunda a sábado, era quase um trabalho de meio período, e de tarde eu estava muito fraca, então eu dormia a tarde toda e à noite que eu tinha algum momento de receber visita, ou de, sei lá, ler um livro, ou de sair com a minha família para algum lugar. Então, assim, o meu dia de lazer mesmo era no domingo. Então, isso afetou totalmente, né? Eu parei na minha adolescência, os meus estudos, eu tive que chegar depois e contar a minha história para as pessoas. Então, tipo, por que que você ficou 2 anos sem estudar? Por que que você ficou 3 anos sem estudar? Então, isso atrapalhou muitas coisas e às vezes eu nem sabia mais como me comportar num círculo social ou novos círculos sociais. A hemodiálise foi uma parte importante do seu tratamento. Conta um pouco de como você se sentiu nesse período e como a fé te ajudou na sua recuperação. Eu me sentia muito sozinha, sabe, assim, em vários momentos, mas a minha fé, ela me dava um aconchego, né, no sentido de me sentir protegida, de me sentir eh, reconfortada, né? Eu sentia que teria algo a mais e um motivo maior. Então, não era uma coisa que me afetou tanto emocionalmente, né? Foi mais um período físico. E com isso eu tive as minhas experiências com Deus também. Então, foi de uma forma muito importante para mim. A fé foi fundamental. Depois do tão esperado transplante de rim, você pôde voltar a ter vida social. Como foi essa reintegração? Conta um pouco. Então, eu tive que descobrir como que era ter novos contatos sociais, né? Porque como eu ficava totalmente nessa minha vida cuidando do meu tratamento, da minha saúde, eu estava muito desligada às vezes das pessoas, né? Assim, do contato diário que você tem com as pessoas. Então eu tive que me reinserir nesse momento, né? Eu tive que é, ir aos poucos, porque foi algo novo para mim, né? Você fica tanto tempo afastado, você vai ter que voltar. Então, eu fui com calma, eu me entendia muito, né? Eu não me cobrava, eu me compreendia. Tinha todo um cuidado comigo mesmo, no sentido de não ter ansiedade ou ficar triste pra, por essa dificuldade que eu tive. Mas eu passo por muitos perrengues até hoje, porque quando a gente vai falar da nossa adolescência, às vezes eu não tenho a mesma história que a galera que viveu o ensino médio normal, o ensino fundamental normal. Então é uma história muito diferente, e aí às vezes eu fico meio deslocada, porque eu não falo dessa época, né, que eu tava na escola, porque eu não estava, né? Aos 18 anos, você foi diagnosticada com um câncer raro e de difícil identificação. Como você recebeu essa notícia e lidou com isso? Eu recebi e tentei receber de uma forma mais leve, mas de qualquer jeito foi um baque, né? Porque você já passou por uma situação difícil na vida e aí do nada aparece outra, que é do mesmo sentido, né, de saúde, e você não tem muito o que fazer. Então eu me senti impotente. Foi o que eu me senti, porque eu não podia fazer nada, então eu tinha que aceitar, eu aceitei.
Durante o tratamento do câncer, você experimentou um nível descomunal de cura que foi muito rápido e contrariou os médicos. Como isso influenciou nas suas perspectivas de vida? Total, influenciou assim 100%, porque essa experiência me fez ter a convicção que eu tenho na questão da minha filosofia de vida, né, no que eu acredito, e como eu me comporto. Então, influenciou todos os aspectos, assim. Eu acho que a única coisa que não influenciou foi na minha alimentação, que eu ainda preciso melhorar, mas todas as outras áreas foi essa experiência que marcou a minha vida e até hoje eu vivo frutos dessa experiência. Depois de tudo que enfrentou, hoje você cuida de crianças do espectro autista. O que te motivou nessa decisão? Eu, com 15 anos, eu conheci uma psicóloga na época que eu fazia hemodiálise. E eu olhei pra ela, ela era psicóloga hospitalar, né, da clínica que eu fazia hemodiálise, e eu me inspiro muito nela, né, até hoje. Então, desde os 15 anos, eu tenho essa inspiração nela. E a psicologia sempre foi um ramo que eu quis trabalhar, né, eu não me vejo trabalhando com outra coisa. E as minhas crianças, elas são simplesmente perfeitas, então trabalhar com isso já é o começo, meu início da minha área, né, então, tem sido um momento, assim, de descoberta, de propósito, eu estar me descobrindo na minha carreira e tem sido momentos muito preciosos para mim. Você acredita que encontrou um propósito de vida depois de tudo que você passou? Com certeza, vários, assim, eu casei, né, então além do meu casamento, tem a minha carreira, que pra mim é tudo, a única coisa que eu imagino fazer na vida, e a minha fé também, né, que movimenta tudo isso, porque ela me auxilia, né, nessas áreas, então me ajuda muito. Ao longo do seu tratamento e toda a sua jornada de cura, você teve algum tipo de experiência sobrenatural? Sim, na verdade várias, né, que, que foram, assim, de acordo com aquilo que eu acredito, né, com a minha religião, com a minha fé. Mas as experiências que eu tive, elas moldaram tanto o que eu acredito hoje, quanto a minha personalidade também, né, porque elas foram experiências muito fortes, né, então quando você tem experiências, além daquilo que você enxerga, além daquilo que você imaginava, a sua vida, se torna em função disso de uma certa forma também, né, então isso influenciou totalmente, né, então essas experiências que eu tive foram várias e é isso. Quais conselhos você daria para pessoas que estão passando por situações semelhantes da que você passou? O que você diria para pessoas que estão perdendo a esperança? Então, tem um conceito de um psicanalista que eu gosto muito, que ele fala assim, que cada área da sua vida é uma corda, e que essas cordas elas te sustentam. Então, assim, eu acredito muito que quanto mais você alimenta as cordas que te dão bem-estar na vida, melhor você vai se desenvolver ao longo da sua vida, né? E por mais que venham barreiras e tempestades de dificuldades, essas cordas vão te sustentar. Então, as cordas normalmente são apoio familiar, apoio de amigos, uma fé, independente daquilo que você acredita, mas algo para acreditar, né? Além dessa vida daqui, apoio de pessoas e o que mais você puder construir, né? Tem gente que constrói atividade física, tem gente que constrói algum hobby, né? Então você vai colocando essas cordas que vai te alimentando e vai te dar uma perspectiva melhor de vida, de futuro e vai, consequentemente, te ajudar a você ter mais esperança na vida, né? Olhando para trás, como você descreveria a sua jornada como um todo e quais lições você tirou disso? A minha jornada, eu acredito que é um processo de resiliência, né, que eu tive, que eu experimentei e que me tornaram quem eu sou hoje, né? Então, foi um processo de resiliência com ganhos e perdas, como todo mundo. E o que eu tiro disso, né, o que eu posso aprender com todas essas experiências é que a gente nunca sabe a dor do outro, a gente nunca sabe qual é o tamanho da dor do outro, independente se parece que é grande ou pequena, né? A gente não pode usar réguas para medir essas dores de forma generalizada. Então,
É isso, assim. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer te ouvir e conhecer um pouco mais da sua história, que é tão inspiradora. Obrigada por nada. Eu que agradeço.